Eu recebo aqui o professor Marcos Felipe Silva de Sá, mineiro de Guaxupé, chegou em Ribeirão Preto para fazer faculdade de medicina de Ribeirão Preto. Depois virou professor, diretor da faculdade e é superintendente pela terceira vez do Hospital das Clínicas, um dos mais importantes hospitais do país. Neste terceiro mandato, muitas obras foram realizadas na administração do professor Marcos Felipe de Sá. Mas não vamos falar sobre obras apenas. Vamos falar da experiência dele como administrador e também do futuro do Sistema Único de Saúde no Brasil. Professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Professor, o senhor está há 12 anos, com um intervalo de 8 anos, na administração do Hospital das Clínicas. Qual a diferença que o senhor encontrou no seu primeiro mandato e no terceiro mandato, nesses 12 anos? É que no primeiro mandato, nós encontramos um sistema único de saúde e o Hospital das Clínicas em total descompasso, né? Na verdade, o hospital estava tocando a sua vida, a seu modo, enquanto que o SUS, em período de implantação, né, avançando rapidamente e o hospital simplesmente seguindo a vida no mesmo modelo para o qual ele foi criado. Então, uma das grandes preocupações na minha primeira gestão foi inserir o nosso hospital dentro do Sistema Único de Saúde. Nós começamos, então, com várias ações no sentido de melhorar a nossa relação com os gestores regionais, a Secretaria de Saúde, Estadual de Saúde, até porque o hospital, por ser uma autarquia, ele fazia todas as suas tratativas administrativas diretamente no Palácio Bandeirantes. Então ele tinha uma certa independência da Secretaria Estadual da Saúde. Então foi no governo Covas que o hospital foi mantido como uma autarquia, mas aí vinculado à Secretaria da Saúde. Então nós começamos a nos aproximar mais e procurar fazer um trabalho de comum acordo com a própria Secretaria, interagindo com a nossa regional. E isso culminou com uma medida que foi simbólica, ela realmente representou uma mudança na nossa forma de atuar dentro do Sistema Único de Saúde, que foi a entregar a nossa agenda de pacientes para os gestores regionais, né? Foi um trabalho muito difícil, tanto interna como externamente, porque essa interação implicava em uma mudança de cultura dentro da instituição, porque o hospital ele é um prestador de serviço para a saúde, né? E nós passamos a fazer, de certa forma, uma parceria e até um papel de gestor da saúde, que é o que a Secretaria nos orienta até hoje, dentro dessa nova organização, da regionalização do sistema de saúde no estado de São Paulo. Mas o senhor acha que, passado todo este tempo, a compreensão das autoridades que eu digo políticos, prefeitos, vereadores e da população, de qual é o real papel do Hospital das Clínicas dentro do Sistema Único de Saúde? Eu vejo assim, uma coisa para mim ficou muito clara e nós avançamos bastante. Pelo menos para o público interno está muito claro esse papel. Quer dizer, esse trabalho diuturno de conscientização de que o hospital deve ser uma referência para casos mais complexos, hoje a comunidade HCiana já assimilou bem isso aí, né? E isso implicou também em mudança de postura. Nós tivemos que tirar os nossos alunos de dentro do HC para aprender o arroz com feijão da medicina nas unidades básicas de saúde e nos hospitais menores, porque 90% dos problemas de saúde, eles acontecem e podem ser resolvidos em instituições de pouca complexidade dentro do sistema. Então, como o hospital começa a receber só paciente mais complexo, os nossos alunos tiveram que sair do âmbito dos muros aqui do campus e, logicamente, os professores tiveram que dar essa contribuição
para que nós tivéssemos uma composição de um sistema, hoje que nós chamamos de Complexo HC, Faculdade de Medicina e FAEPA, para poder fazer o ensino dos nossos alunos de graduação e residentes na área da saúde. Então nós temos hoje um complexo de ensino que vai desde o atendimento primário, com núcleos de saúde da família, unidades básicas de saúde, passando pelo secundário. Nós temos alguns hospitais de menor porte, nós temos o Centro de Saúde Escola, nós temos, por exemplo, aqui o Hemocentro, nós temos o prédio aí da saúde mental, enfim, nós temos unidades que são de nível secundário, né? E temos o hospital como referência terciária. Então, como campo de ensino, hoje os nossos alunos têm todo esse complexo para atendimento. Professor, agora, só para terminar, claro. Na visão dos gestores, o que está acontecendo talvez a gente devesse analisar sobre dois aspectos. Primeiro, há uma compreensão, sim, de que cabe aos municípios a gestão daquilo que se chama de atendimento de baixa e média complexidade. Agora, o que aconteceu com a implantação do SUS é que houve uma transferência enorme de responsabilidade para os municípios e isso não foi acompanhada de duas coisas. Primeiro, os recursos suficientes para isso. E, em segundo lugar, o preparo dos gestores nos municípios, principalmente os pequenos municípios, para entender essa dinâmica do SUS, a proposta do SUS de que é um sistema bastante complexo, mas ele é hierarquizado. Quais são os limites de atuação do município, onde começa a atuação do Estado e onde começa a atuação do governo federal. Isso ainda é uma coisa que não está muito clara. E eu acho que esse é o grande problema hoje. E o que o senhor acha? Qual a sua avaliação para os próximos anos? Isso vai ficar claro? Vai se definir a porcentagem de orçamento da União no orçamento para investimento em saúde? Não é só questão do recurso. Por exemplo, o município hoje, ele tem, legalmente, para atender à Constituição, ele tem uma quantidade do seu orçamento que ele precisa aplicar na saúde. São 15%. A boa parte dos municípios aplica muito mais de 20%, 25%. Na nossa região, a média é em torno de 25% do orçamento. Para os municípios, hoje ele tem que custear toda a parte de atenção básica, unidades básicas de saúde, programas de saúde da família, etc., e custear os seus hospitais, as santas casas. E ele não tem recurso para isso. O dinheiro não dá. Qual que é a consequência disso? O município, ele vai até onde o dinheiro dele dá. O que ele faz? Ele começa a transferir o paciente para o município maior, que por sua vez passa para os hospitais onde estão os grandes hospitais hoje, que é o caso do nosso HC. Então, embora o nosso hospital tenha o papel de atendimento de nível terciário, nós ainda temos uma parcela grande de atendimento de pacientes de baixa complexidade. E fala assim, bom, mas vocês não devem atender isso aí. Nós não temos outros parceiros na nossa região de abrangência, que corresponde a 4 regionais, Ribeirão Preto, Franca, Barretos e Araraquara, são mais de 3,5 milhões de habitantes. Nós não temos parceiros que façam atendimento em várias áreas da saúde. É o caso, por exemplo, de otorrino, oftalmo, urologia, ortopedia, né? O hospital, como referência terciária e por ser do Estado, há uma tendência em se transferir os pacientes todos para cá, mesmo para situações onde não demande grandes estruturas. É que os municípios hoje não têm como financiar isso para pagamento dos hospitais pequenos, das santas casas e assim por diante. Professor, em razão do nosso tempo, essa falta de recurso do município, esse recurso deveria vir de onde? Olha, o maior arrecadador de todos hoje é o governo federal. E o governo federal, ele impôs aos municípios uma percentagem do orçamento, impôs aos estados uma percentagem do orçamento,
mas ele mesmo não assumiu a responsabilidade de fixar uma porcentagem do seu orçamento anual. Então ele cria programas, isso é uma coisa que nós temos visto com muita frequência. O governo federal cria programas, dá um primeiro empurrão, que é o incentivo, atrai os municípios, os hospitais, e depois ele tira o pé. E o que acontece? Nós acabamos ficando aí com atenção, com assistência, muitas vezes sem ter o financiamento. O melhor exemplo disso é a chamada, a famosa tabela SUS, que paga os procedimentos hospitalares. Né? Eu estou olhando o relógio aqui, vamos falar da tabela SUS depois, claro, porque certamente é um assunto que interessa a todas as instituições de saúde. O intervalo a gente volta já já. Eu estou falando aqui com o professor Marcos Felipe de Sá, superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Aqui é a TV do Complexo de Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas e também da FAEPA. No bloco anterior, o professor deixou uma questão no ar que é com relação à tabela SUS. Professor, todo mundo reclama da tabela SUS. Por quê? Bom, a tabela SUS, há 9 anos, ela não sofre um reajuste sistemático. O que o governo federal tem feito, o Ministério da Saúde, são ajustes pontuais da tabela. E esses ajustes são feitos para atender determinadas demandas em determinados momentos. Então ele dá um incentivo aqui, outro ali, mas a tabela como um todo, ela financia muito mal os hospitais, que são os grandes prestadores de serviço. E consequência disso, eu posso lhe afiançar que hoje nenhum hospital sobrevive prestando serviço exclusivamente ao SUS. Então estão aí os exemplos aqui na nossa própria região de vários hospitais pequenos que estão fechando as portas ou em dificuldades financeiras muito grandes. As Santas Casas são um exemplo disso. Mais de 70% dos hospitais brasileiros são hospitais de pequeno porte, com menos de 50 leitos. O que já é uma desvantagem, porque o hospital pequeno ele tem um custo fixo muito alto para o movimento que ele, na sua capacidade máxima, pode gerar. Então você imagina um hospital pequeno, com taxa de ocupação de leitos de 30%, que a grande maioria deles tem, pelo menos aqui na nossa região. Isso inviabiliza qualquer hospital. Como que os outros hospitais sobrevivem? É o caso nosso, por exemplo, o HC. Nós temos um orçamento do Estado, que corresponde a 3 vezes o valor da tabela que o SUS nos paga. Então, aquilo que o SUS paga pelos serviços que nós prestamos, o Estado cobre com um orçamento que permite essa sobrevivência do hospital. Todo o nosso corpo de funcionários e mais uma boa parte do orçamento de custeio, eles são garantidos pelo governo do Estado. As Santas Casas, elas têm internação de pacientes que são pagantes, tem convênios de saúde, pacientes particulares que são raros, mas elas, de um modo geral, aquelas que sobrevivem é porque têm algum outro aporte de recursos. Mas só com a tabela SUS é praticamente impossível um hospital sobreviver nos dias de hoje. Né? Professor, vou deixar para falar mais sobre isso no terceiro bloco, quando a gente vai falar do futuro da saúde na avaliação do professor Marcos Felipe. Eu queria, nesse segundo bloco, falar sobre obras. Se não me engano, nos últimos 3 anos, o governo do Estado fez um alto investimento no Hospital das Clínicas. O senhor tem números disso? Tenho. O governo do Estado ele fez um plano em 2011 de melhoramento dos hospitais universitários do Estado. E o nosso HC, ele recebeu aí um aporte de 73 milhões quase, para melhorias. E recebemos também um grande aporte que foi para o término das obras do HC Criança. Então, se nós juntarmos as duas partes, o governo do Estado de São Paulo investiu nesses últimos 3 anos aqui, e algumas obras ainda não terminadas,
próximo de 150 milhões de reais. E para que virão essas obras, não é? Nós temos um plano de ação que nós fizemos uma ampla discussão interna em 2011, fizemos um planejamento, isso foi submetido à Secretaria da Saúde e ela aprovou o nosso plano de investimentos. E esse plano, ele contempla algumas áreas que são, eu diria que são chaves dentro desse sistema de saúde regional e que precisariam de um investimento para podermos acomodar essa demanda do Sistema Único de Saúde. Então, as áreas de oncologia, a área de reabilitação, otorrino, oftalmo, transplantes, e que são áreas de alta complexidade e que nós precisaríamos melhorar a nossa estrutura para fazer isso. E o HC Criança, que era uma obra que estava aí em compasso, em ritmo bastante lento, né? O governo do estado resolveu assumir essa obra, porque quando ela começou, ela foi supostamente previsto ela ser construída com recursos de donativos. E nós verificamos que isso seria inviável, né? Então o governo do estado assumiu essa obra, está fazendo os investimentos da ordem de mais de 80 milhões entre a obra civil e os equipamentos, né? E nós já temos do governador a autorização para as contratações, ou seja, a hora que esse prédio for entregue, ele terá condições de começar a funcionar em seguida, porque nós já estamos fazendo essas contratações autorizadas pelo governo do estado. Qual que é a grande vantagem? O HC Criança, ele não se propõe a ampliar demais o número de leitos voltados para criança, mas nós vamos ter boa ampliação em leitos que nós chamamos de estratégicos, CTI neonatal, a CTI pediátrica, a nova maternidade, né, que são áreas que temos hoje aí um grande gargalo dentro do Sistema Único de Saúde. E o que nós vamos fazer neste prédio é darmos a atenção adequada para essas crianças dentro de um ambiente voltado para o atendimento de criança, com um pessoal de apoio preparado para lidar com crianças. Porque hoje, no Hospital das Clínicas, embora nós tenhamos lá um andar só dirigido para as crianças, nós temos leitos insuficientes. Então as crianças estão espalhadas no meio de adultos em praticamente todos os andares do HC. Quantos andares vai ter o HC Criança? São 6 andares, né? E nós temos no térreo o centro de reabilitação, né? Que também teve ampliação. Também teve uma ampliação grande, ele dobrou a sua área, vai acomodar lá um ambulatório de ortopedia com todos os recursos, né? Nós temos no primeiro andar voltado para a maternidade e CTI neonatal, toda essa parte de infraestrutura. Depois nós temos o ambulatório no terceiro andar e mais dois, são 5 andares, mais 2 andares para as enfermarias voltadas para a pediatria, e aí o CIREP ainda no último andar. E o centro cirúrgico? O centro cirúrgico, nós vamos aproveitar a saída da maternidade do HC e as salas que a maternidade atual do HC utiliza, elas vão ter uma comunicação direta com o HC Criança. Então nós não precisamos construir salas cirúrgicas, elas vão servir, as atuais salas de parto e cesárea, elas vão servir como suporte de salas cirúrgicas para o HC Criança. Mas, digamos, o HC adulto também teve ampliação de salas cirúrgicas. O HC adulto, nós tivemos, com esses recursos do Estado, já fizemos, as obras são prontas e entregues, uma CTI pós-operatória com 10 leitos, a melhoria, 2 salas ampliadas no centro cirúrgico para as cirurgias cardiovasculares, e estamos reformando também o centro de cirurgia ambulatorial. Grande parte do investimento feito com esses recursos do Estado no HC foi na infraestrutura, porque o hospital ele já tem 36 anos de funcionamento aqui. E desde então ele não recebeu investimentos na sua infraestrutura. Ou seja,
a rede elétrica, a rede de hidráulica, a parte de lógica, a climatização do hospital, nós gastamos boa parte dos recursos investindo nessa infraestrutura, aumentando a capacidade da rede elétrica, trocando boa parte do sistema de climatização, por exemplo, do centro cirúrgico, foi totalmente reestruturada, não é? E a parte de lógica super moderna, com apoio da Universidade de São Paulo, nós temos hoje uma rede de lógica espetacular dentro do hospital. Toda a prescrição é feita, é informatizada, né? Hoje nós temos o prontuário eletrônico já implantado e assim, em ritmo acelerado. Quer dizer, eu espero que dentro de alguns meses, a gente não utilize mais os prontuários de papel em hipótese alguma. A ordem que nós demos é acabar com tramitação de prontuários de papel e utilizar os recursos da informática. Então o HC está ajudando a manter árvores em pé. Manter árvores em pé. E estamos já fazendo aí o cadastramento para assinatura eletrônica. Todas as pessoas que lidam com pacientes, todos os funcionários, médicos, outros profissionais da saúde, terão assinatura eletrônica, né? O futuro vai ser isso. Você vai fazer uma receita hoje, ela vai ser toda em modelo eletrônico, né? E as farmácias vão ter que se adaptar a isso também. Professor, de novo o tempo está estourando, mas rapidamente um assunto que foi pauta de muitas matérias na imprensa: estacionamento do HC. Muito bom. Olha, nesses 3 anos, porque esse assunto já vem vindo há algum tempo, nesses 3 anos nós construímos 3 estacionamentos. Um está aqui para ser entregue proximamente. Foi uma construção enorme, que é o que nós chamamos de estacionamento livre. E ele só não foi entregue ainda, ele está pronto, porque as vias de acesso, nós tínhamos feito um acordo com a Universidade de São Paulo, essa parte seria feita pela USP, que infelizmente ela não ocorreu. Então nós faríamos o estacionamento para 600 carros, está pronto esse estacionamento, 40 ônibus, 60 ambulâncias, e é bem aqui de frente onde nós estamos aqui agora. Faltam as alças de acesso, que nós estamos providenciando, né? Nós fizemos um estacionamento já prevendo o HC Criança e a ampliação do centro de reabilitação, que fica lá nos fundos dos ambulatórios. Fizemos um novo estacionamento aqui para os fornecedores, para a clínica civil. Esse estacionamento é pago, né? Para os pacientes que vêm visitar pacientes ou acompanhantes que vêm visitar os parentes, enfim. Nós ampliamos um estacionamento para 600 vagas, outro de 280 e outro de 80. E organizamos o estacionamento dos servidores, porque nós abrimos um outro estacionamento para o que nós chamamos de servidores sêniores, as pessoas com mais de 65 anos, eles têm acesso a um estacionamento mais próximo ao prédio, o que permitiu organizar o estacionamento tradicional aqui dos servidores. Então eu garanto para você que para os próximos 10 anos, nós todos terão estacionamento. Agora, o que a população precisa entender, que um estacionamento do porte como este, né, e aí as autoridades também, que muitas vezes nos cobram, né, a questão do estacionamento, um estacionamento que caibam os 60 ônibus, 60, 80 ambulâncias e 600 carros, nós não temos espaço físico para fazê-lo na porta do hospital. Então, há uma certa distância entre o estacionamento e o hospital. E eu queria até aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, porque nós somos cobrados. Como que um paciente vai caminhar para chegar? Não, o paciente que vem, ele desembarca na porta do ambulatório, seja de ônibus, seja de ambulância, ou seja de carona no carro, e vai estacionar o carro lá nesse estacionamento. Então,
essa questão de que o deficiente físico que vem, ele tem estacionamento, ele pode desembarcar próximo ao seu atendimento, por exemplo, no centro de reabilitação. Nós temos um estacionamento quase que na porta do centro de reabilitação, mas são para situações especiais. Professor, nós vamos para o intervalo. No terceiro bloco, vamos falar do futuro. Daqui a pouco a gente volta. Neste terceiro e último bloco, eu converso com o professor, Dr. Marcos Felipe de Sá, superintendente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sobre o futuro, na avaliação dele, da saúde no país e em Ribeirão Preto, onde é o palco do Hospital das Clínicas. Professor, qual é a avaliação olhando para frente da saúde no Brasil? Eu vejo com preocupação, porque eu já estou há 20 anos lidando com esse sistema e embora tenha tido grandes avanços, eu acho que ele patina muito, ele já podia estar muito melhor, né? O que se percebe nisso aí? Primeiro, é a questão da estruturação da atenção primária à saúde, que ficou a cargo dos municípios. Os médicos não querem trabalhar nas unidades básicas, porque a estrutura não é boa, não é só questão de salário, realmente as pessoas precisam entender isso. Porque você pode pagar bem um médico, mas se ele não tiver condições de trabalhar, ele se expõe muito. Então as pessoas têm medo, até o risco hoje de você exercer a profissão em algumas unidades de periferia. Isso aí é uma coisa que nos jornais a gente vê com muita frequência. Mas o grande problema do SUS hoje diz respeito à regulação. Vamos imaginar uma situação hipotética. Você tem um bom médico, você tem uma unidade básica de saúde bem organizada, com o mínimo da infraestrutura, porque ela não exige muito. Bom, a pessoa vai lá, o paciente vai lá, ele é atendido por um bom profissional, e ele faz exame desse paciente e fala assim, bom, o senhor tem tal diagnóstico, só que agora eu não dou conta de fazer nada, porque eu estou numa unidade básica de saúde. O meu limite de atendimento é esse. Eu preciso encaminhar o senhor. É aí que começa o problema. Para onde encaminhar, como encaminhar. Porque esse fluxo natural, hierarquizado, que o SUS pressupõe, atenção primária, atenção básica, depois em nível secundário e depois em nível terciário, este fluxo, muitas vezes a unidade de saúde ela fica perdida, a unidade básica, porque ela tenta uma vaga num hospital e não tem. Como é que ele faz para... E aí falta um estágio intermediário entre o básico e o hospital de grande porte, como é o caso do nosso. Então, existe aí um fosso, né, que são os hospitais de menor porte, que seriam os hospitais das cidades menores, que pudessem minimamente fazer algum tipo de atendimento. E esse fluxo do hospital pequeno também para o nosso, nem sempre ele é possível, porque um erro que eu entendo que possa ter ocorrido é você achar que você vai estruturar a rede básica com recursos que penalizem o atendimento hospitalar. Eu acho que neste momento, pelo menos no estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde, ela está tendo uma visão diferente do que até então, o que me dá um pouco de esperança nisso. Eu não posso criar uma rede básica boa se eu não fortalecer os hospitais para onde essa rede vai fazer o encaminhamento dos pacientes. Então eles estão organizando uma rede hospitalar regionalizada e os grandes hospitais, que são os universitários, eles são chamados hospitais estruturantes. É a partir dele que você irradia para os hospitais menores e chega na rede básica. Ou seja, está invertendo essa organização. Porque se você começa com a rede básica
E ela empaca, porque a questão é, o paciente que precisa de uma atenção hospitalar, hoje é esse paciente que está sendo mais penalizado, porque ele não está tendo acesso. A acessibilidade ao SUS é o grande problema hoje que precisa ser enfrentado pelos gestores. E em Ribeirão Preto? Qual que o senhor acha que é a principal dificuldade na saúde na cidade, no atendimento à saúde na cidade? Ribeirão Preto não deveria se queixar de nada. O senhor estava falando aí, quando se queixar da população, das autoridades... Não, porque, olha, o investimento que o Estado de São Paulo faz neste município, você não vai encontrar nenhum outro do Estado. Nenhum outro. Porque só o governo de São Paulo, ele tem dentro de Ribeirão Preto, ele tem um hospital de secundário, que é o Hospital Estadual, geral. Ele tem uma unidade materno-infantil, que é o Centro de Referência à Saúde da Mulher, a Mater. Ele tem um hospital psiquiátrico, que é o Santa Teresa. Tem toda a assistência de emergências, que é a unidade de emergência. E tem o HC Campus, que é a unidade de atendimento referenciado eletivo. E agora vamos entregar 234 leitos para atendimento de criança. Então, só no complexo aqui do HC e esses hospitais que fazem parte do nosso conjunto, nós vamos ter aí 1.300 leitos disponibilizados para essa região aqui. Sem contar a Américo Brasiliense, que está sob nossa coordenadoria, que são mais 128 leitos. Enfim, o Estado de São Paulo propicia para Ribeirão Preto condições de atendimento, de referência. E quando se queixa que Ribeirão Preto não é atendido pelo Hospital das Clínicas, isso não é verdade. Ribeirão Preto, ele responde aqui no campus por 52% dos pacientes atendidos no HC são munícipes de Ribeirão Preto. E quando você olha a unidade de emergência, 75% dos pacientes atendidos na unidade de emergência são munícipes de Ribeirão Preto. No caso de Ribeirão, a rede municipal de atendimento básico, a resolutividade dela é suficiente na avaliação do senhor? Para impedir que os casos menores não cheguem ao HC? A estrutura existe. O Ribeirão Preto tem 36 unidades básicas de saúde. Poucos municípios têm uma proporção tão boa como tem aqui em Ribeirão Preto, né? O que precisa é organizar esse sistema. Porque nós temos bons hospitais, como a Beneficência Portuguesa, Santa Casa, né, que são prestadores de serviço para o Sistema Único. A questão é o financiamento, nós caímos no mesmo problema. Há uma tendência de se transferir o paciente para o Hospital das Clínicas, quando em muitas situações, Beneficência Portuguesa e Santa Casa estão absolutamente preparados para o atendimento desses pacientes. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, quando o paciente vem para o Hospital das Clínicas, quem paga a conta é o Estado. Quando ele vai para a Mater, quem paga a conta é o Estado. Quando ele vai para o Hospital Estadual, quem paga a conta é o Estado. E quando ele vai para a Beneficência Portuguesa, para a Santa Casa ou para o Hospital Santa Lídia, quem paga a conta é o município. Então, dá para você entender que perfeitamente. A parte de oncologia, por exemplo, Santa Casa e Beneficência Portuguesa têm ótimos serviços de oncologia. E, no entanto, eu já participei de reuniões com eles, onde eles apontam, eles têm uma capacidade ociosa que passa de 70% a 80%. E nós aqui, com uma pletora de pacientes oncológicos da nossa região. Tá certo? Então, isso significa o quê? Que o paciente oncológico, eles têm vindo preferencialmente para o HC, embora você tenha outras unidades que fazem um atendimento dentro do próprio município de Ribeirão Preto, que tem uma capacidade ociosa enorme. Professor Marcos Felipe, o senhor fez aí um desenho aí do futuro da área da saúde. Para o senhor, o que é
o Hospital das Clínicas? Eu sou suspeito para falar, porque eu tenho um envolvimento muito grande com o nosso Hospital das Clínicas, mas eu já disse isso até para o próprio governador. O Hospital das Clínicas é a instituição pública mais importante do interior do estado. E é por isso que o governador vê o nosso hospital com olhos diferentes. Ele tem sido extremamente... tem apoiado bastante as iniciativas do Hospital das Clínicas. E a região também reconhece no Hospital das Clínicas como uma coisa uma instituição que presta inestimáveis serviços para a nossa população. Os números do HC não mentem, né? São 600 mil consultas ano, 36 mil internações por ano, 3 milhões de exames de laboratório por ano, não é? E 35, 38 mil cirurgias por ano, né? A nossa unidade de emergência, ela foi a primeira unidade de emergência estruturada com regulação médica. O nosso hospital foi o primeiro hospital estruturado dentro do país, com a regulação feita pelos gestores regionais de saúde, né? Enfim, nós temos aí a vanguarda, estamos inseridos, como se diz na gíria, até o pescoço nas ações do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que o nosso Hospital das Clínicas, ele tem o respeito da população e deveria ser respeitado por todos, mas não é o que a gente muitas vezes vê, por alguns órgãos da imprensa, ou mesmo autoridades da própria saúde, que veem o hospital de uma forma viesada e que fazem críticas que muitas vezes não são pertinentes, são indevidas, são críticas requentadas, né, de coisas do passado. O Hospital das Clínicas, e eu insisto, é a maior instituição pública do interior do estado de São Paulo. O senhor fala isso com emoção. Falo e eu acho que com convicção também. Certo. Eu conversei com o professor Marcos Felipe de Sá, mineiro de Guaxupé, veio para Ribeirão Preto, para a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde se formou, depois professor da Universidade de São Paulo, onde fez mestrado e pós-graduação, doutorado, pós-graduação nos Estados Unidos, especialização na Espanha. É presidente de 3 conselhos de entidades públicas, como o Hemocentro, o Hospital Estadual, o Hospital Amater, e é superintendente pela 3ª vez no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Espero que o senhor tenha tido tempo para falar, em que pese saber que o Hospital das Clínicas mereceria muito mais tempo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa mensagem para a nossa comunidade. O programa da TV do Complexo de Saúde, da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas e da FAEPA fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.